Olá, tudo bem, todo mundo? Vamos para mais uma live do nosso Mulheres na Propriedade Intelectual. Já estou avisando aqui a nossa entrevistada. Oi, Dayana. Oi, Marta. Oi, Kiko. Vou abrindo aqui a nossa apresentação para a gente falar sobre a nossa convidada de hoje. Oi, Michel, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, Ana Luísa. Temos que combinar um, né, Dayana? Que é a nossa entrevistada de hoje. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem e você, Ana? Tudo certo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Bem, a nossa entrevistada de hoje é a Maria Marta Dias Eringer, É, Eringer, Lisboa, né? Ela é membro efetiva da Comissão Especial de Mídia, Entretenimento e Cultura da OAB de São Paulo há mais de um ano, né? Acho que já tem mais de um ano, né? Atua como professora de Direito e Legislação na Era Digital pela Fundação Armando Álvares Penteado e atualmente advoga no Martins Vilac Advogados, graduada em Direito pelo Mackenzie, possui especialização em Direito das Relações de Consumo, além de pós-graduação Lato Sensu em Direito Digital Aplicado. Ah, que legal! Onde que você fez essa pós-graduação? na TV. FGV. Ah, que legal! É. Bem-vinda, Maria Obrigada. Marta. Obrigada pelo convite, Ana. É um Na privilégio poder verdade, conversando com você e com essas pessoas todas que gostam de propriedade intelectual. isso. Você prefere que eu te chame de Maria Marta, de Marta, Mas, de Marta? Tá bom. Bem, um prazer te ter aqui, né? A gente já tinha combinado há um tempo atrás. Passou rápido, né? Já estamos aí no final de março, aí mês das mulheres, né? Sempre a gente acaba trazendo uma convidada bem especial no mês das mulheres. Ano passado foi, se não me engano, ou foi a Elizabeth Casnar ou foi a Letícia do Guzmão e Labruni. Foi bem legal também o bate-papo com elas. E aí, bem, eu acho que é a primeira vez que a gente traz alguém que é tão ligado assim em publicidade, né? Então a gente sempre começa a nossa série de perguntas para as nossas entrevistadas qual foi a maior mentira que te contaram sobre, né, o universo jurídico? Geralmente a gente entra com aquela expectativa na faculdade. Então, assim, a proposta da nossa live é justamente conhecer a pessoa, né? Não só a advogada, mas a pessoa, Marta. E aí a gente gosta de saber desde o comecinho lá, quando a pessoa entrou né, no direito, no universo jurídico, o que chamou a atenção dela para isso. Então, quais foram as suas frustrações iniciais assim com essa área? bom, eu acho que a maior mentira que me falaram, que me contaram sobre direito, é que era melhor prestar concurso público do que ser advogada, né? Então, até hoje eu tenho amigos e alguns parentes, meu pai, inclusive, ele fica me falando toda hora: Nossa, Marta, por que você não presta concurso público? Você vai ter mais estabilidade, né? Para a mulher é melhor, enfim. E, mas as pessoas acham que só juiz, promotor tem sucesso no direito, e não é verdade, né? Eu acho que na Uhum. advocacia a gente tem um leque grande também de área de atuação e dá para ter sucesso na carreira, né? Os advogados, então, assim, eu especialmente adoro minha área de atuação, estou atuando com publicidade, direito de marketing há mais de 15 anos, eu adoro
as agências, os meus clientes. E, enfim, acho que essa foi a maior mentira, sabe? Porque se eu fosse... Quando eu entrei na faculdade, eu estava bem convencida que eu tinha que prestar concurso para ser juíza. Mas depois que eu comecei a estagiar, aí eu vi que não era isso que eu queria, sabe? Eu tive algumas experiências meio desagradáveis com alguns juízes. Uhum, uhum. Eu também achei que ia entrar para fazer concurso, tive alguns estágios que eu não gostei muito, e aí eu realmente cheguei à conclusão que não era o que eu queria seguir. Mesmo, mesmo os insights. E, e quando que você se deu conta que queria trabalhar com essa área de publicidade e entretenimento? Então, é uma longa história, né? Porque essa área, a gente não tem essa disciplina, direito da publicidade, direito do marketing, a gente não tem na faculdade, né? Então, assim, pelo menos na época que eu fazia faculdade, não tinha. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área, desde o primeiro ano da faculdade eu faço estágio. Sempre foi em escritório de advocacia, na área de contencioso civil. E naquela época não tinha celular, com câmera. A gente tinha que fazer o andamento dos processos, acompanhar no fórum, não tinha processo digital, era tudo processo físico. E aí a gente tinha que usar aquela... No máximo, se o escritório era bom, a gente tinha aqueles scanners de mão da HP, sabe? Para tirar cópia dos processos. Uhum. E aí, durante a graduação, eu nunca tive essa experiência com o direito da publicidade, era só contencioso civil. E eu realmente não tive muitas boas experiências com juízes. Por exemplo, quando eu ia despachar com um juiz, eu chegava lá no gabinete e já começava a adiantar a petição, né? Falar sobre o que estava pedindo. O juiz olhava para minha cara e falava, nossa, mas eu sei ler. E aí eu ficava morrendo de vergonha, porque, enfim, eu achava que eu tinha dado um fora, né? E aí, também, quando eu percebi que, já no fim da faculdade, prestes a prestar OAB, que eu estava agendando prazos e providências, que tinha mais de 100 prazos e providências. Aí eu falei com o meu chefe, falei, olha, tem 100 prazos e providências para amanhã, o que eu vou fazer? Ele falou, olha, que é moleza, senta na gelatina. E aí eu pensei, né? Mas, enfim, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia pequeno, que ele era específico para direito do marketing, fazia basicamente só promoções comerciais. Uhum. E aí, para mim, aquilo foi uma escola, sabe? Eu amei. A minha chefe na época, a doutora Geisa Lopes Fonzari, ela morava nos Estados Unidos, e aí a gente fez entrevista por telefone, por Skype na época, e ela conseguia tocar o escritório morando em Atlanta, e eu ficava em São Paulo, e os nossos clientes eram grandes anunciantes, que faziam muitas promoções comerciais. E com autorização. Sim, em pouco tempo eu decorei a antiga Portaria 41 de 2008, né, do Ministério da Fazenda, que falava sobre o processo administrativo para obter a autorização das promoções comerciais. E aí, quando eu vi, eu já estava escrevendo vários planos de operação, vários regulamentos, e foi super legal. Ia para fazer os sorteios nas empresas, fazer a ata de sorteio, ata de apuração. Então, eu ficava super feliz quando eu ia pegar o certificado de autorização da Caixa, lá na agência da Caixa, porque antes a gente pegava numa agência da Caixa, né, Econômica Federal, que eles emitiam o certificado de autorização. Hoje em dia não existe mais isso, é tudo digital também. Então, foi com esse escritório que eu tomei pelo direito do marketing, publicidade. E aí, em seguida, eu fui para a Editora Abril. Na Editora Abril foi também uma escola. Na época que eu trabalhava, ela era gigante, tinha mais de 40 advogados, e eu trabalhava na área de contratos, mas a Editora Abril fazia muito concurso cultural, né? Assim, todas as revistas. Então, Sim. lia Capricho na época que você era adolescente, mas tinha aqueles concursos do Colírios Capricho, tinha alguns
webinários, webinários não, webséries que a gente fazia em algumas outras revistas, e todas um concurso cultural. Então, aí, na Editora Abril, eu tive mais esse contato com produção de conteúdo, direito autoral, elaborava esses regulamentos, e eu fiz bastante trabalho de elaboração de manual de promoções comerciais, enfim, eu acho que isso me deixava bem empolgada, porque, por exemplo, prêmios em barras de ouro, quando a gente ouviu o Silvio Santos na TV, a gente nem imagina que realmente isso existe, que tem toda uma regulação para você dar esses prêmios em barras de ouro, como obter a ação. Então, tudo isso para mim. E os prêmios eram legais, eu não podia participar de nenhuma promoção, né? Então, eu fazia todos os regulamentos, promoções das empresas, mas infelizmente eu não podia participar porque eu era advogada da empresa promotora. Mas eu dava as dicas para as minhas amigas, falava quais promoções estavam rolando, e enfim, essas promoções que davam prêmio, como viagem para África do Sul, assistir a Copa do Mundo, isso tudo eu achava muito bacana, e esse mundo me atraiu. Acho que foi esse como eu comecei a me dar conta que eu gostava de publicidade e promoções. E qual promoção, assim, o sorteio que mais te marcou? Eu acho que foi Todos Juntos com Gillette, pela seleção, porque foi um concurso, uma promoção na modalidade assemelhada a concurso, na época da P&G, e dava como prêmio uma viagem, um pacote de viagem para assistir os Jogos da Copa do Mundo na África do Sul. E eu achei a promoção, a gente aprovou todo o material de campanha, teve atletas da época que foram garotos propaganda. Então, fazer os contratos desses atletas, lembrando sempre que existe uma questão de patrocínio do atleta e o patrocínio da Copa, toda uma questão que a gente precisa, em propriedade intelectual, ver quais os limites que a gente pode usar, ir, né, até onde a gente pode ir no uso das imagens desses atletas, dos símbolos da Copa do Mundo, né, que a gente tem também uma série de regras. Esse ano, aliás, vai ter Olimpíadas em Paris, né? Então a gente já vai começar a fazer os treinamentos sobre marketing de emboscada, sobre as regras de publicidade, do COI e tudo mais. Então eu acho que todas essas promoções, porque promoção comercial é uma modalidade de campanha publicitária que quer alavancar a venda de produto, né? Então, toda campanha publicitária, principalmente quando é uma obra audiovisual que envolve criação de filme e influenciadores digitais e tudo mais, isso tudo para mim foi muito uma série de contratos que a gente faz, né? A gente faz com o influenciador digital, com a empresa que está anunciando, com o fotógrafo, com a celebridade, né, em si, enfim, é uma área bem ampla, na verdade, né? A gente precisa entender todos esses aspectos contratuais e também de direito do consumidor, CONAR, né? Tudo a parte regulatória também. Sim, exato. E aí, esses que envolviam Copa, teve alguma participação da FIFA, não? A P&G era patrocinadora na época, né? Então ela podia... do próprio evento, entendi. E aí, por isso, podia utilizar as marcas, né, dela, as jogos da Copa. Então, tudo isso a gente sempre fez com muita atenção, né? Porque, enfim, se a gente utiliza alguma marca de forma indevida, a gente sabe que tem consequências, né? Então, uma ação de marketing de emboscada que é muito comum, as empresas fazem muito, mas, né, marketing de emboscada é crime, né? Então, as pessoas precisam entender os riscos envolvidos, né,
para a gente poder garantir a segurança jurídica dessas empresas. Exato, sim. Ah, que interessante. E quando você começou a trabalhar com essa área, quais foram as dificuldades que você enfrentou na época? Assim, você enfrentou algum tipo de obstáculo por ser mulher, ou a área por ser muito nova, não tem muitos profissionais? É uma área bem restrita, né? Hoje em dia a gente tem poucos profissionais especializados em direito do marketing, publicidade. Em propriedade intelectual, eu acho que já temos poucas pessoas especialistas mesmo. Mas quando você fala sobre publicidade, aí você restringe mais ainda, né? Então, eu senti dificuldade porque, primeiro, não tinha um curso de pós-graduação sobre isso na época. Agora a gente tem cursos. Comecei a divulgar, não existia um curso de direito da publicidade. Hoje em dia tem. E aí eu tive que aprender na marra mesmo, sabe? E acho que como eu fazia muito regulamento de concurso cultural e as marcas faziam muito concurso cultural sem poder, de forma indevida, começou a chover um monte de fiscalização da SEPCO, que era a Secretaria de Acompanhamento Econômico para a época, que fiscalizava as promoções. E aí, chegou uma enxurrada de notificações para a gente responder, para prestar contas dos prêmios que foram entregues, e isso me deixou muito. Enfim, foi um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Porque aí a gente teve que mudar o mindset, que antes a gente fazia um monte de concurso cultural, aí passou a fazer promoção comercial mesmo, porque. E responder, né? Responder essas notificações, esses processos de fiscalização. E as empresas pagavam multas, né? Multas no valor total dos prêmios distribuídos, mais 20% de imposto de renda. Algumas levavam penalidade de não poder fazer mais promoção por 2 anos. Então, assim, tudo isso foi muito complicado para mim na época que eu era recém-formada. Mas depois eu percebi que eu sempre fui meio positivista, assim, né? Por ser maquinzista, eu acho que a gente gosta muito de seguir a lei, assim, o pé da letra. Então, eu sempre fazia todos os documentos certinhos no pedido, no requerimento da autorização, juntava todos os documentos das empresas, então prestava contas de forma muito organizada, orientava os clientes a ter todos os documentos arquivados, né, os comprovantes de entrega de prêmios. E, então, eu acho que isso tudo, esse senso de responsabilidade que eu tinha com os clientes, fez com que essas dificuldades fossem superadas, né? Eu acho que eu consegui superar porque para trabalhar com isso precisa ser minimamente organizado, sabe? Porque as pessoas acham que é só aquele anúncio que está vendo na TV, que é super fácil de fazer, mas não, envolvem muitos profissionais, né? São muitos contratos com produtora, com artista, com os anunciantes, contratos de patrocínio. Então, é bem complexa a nossa área, né? A gente tem que trabalhar de uma forma interdisciplinar. Exato, sim, sim, sim. E o que você vê de movimentação nessa área nos últimos 3 anos e também o que vai estar em alta aí, né? Agora, se você quiser até falar um pouco dessa nova área de apostas que você tem trabalhado, né? Que também é uma área super interessante. E também lembrando que rifas online, né, para quem está assistindo a gente, também em tese deveria ter algum tipo de autorização, né, que é esse trabalho que a Marta está falando. Também, se tiver algum tipo de fiscalização, pode ser caracterizado uma atividade irregular, né? Bom, eu acho que nos últimos 3 anos, o mercado em geral sofreu bastante mudanças, né? E tanto na minha vida profissional, como eu acho que no mercado de mídia, de comunicação, de publicidade, né? Foram esses 3 anos muito intensos, porque
porque a gente teve uma série de inovações, teve a inteligência artificial, teve a pandemia, eu trabalhava na tecnologia, trabalhava no Yahoo, eu queria trabalhar lá para sempre, porque eu adorava. Mas, infelizmente, em março do ano passado, eles encerraram a operação no Brasil e todo mundo foi embora. Daí você precisa se reinventar. E todas as empresas de tecnologia estavam fazendo várias ondas de demissão em massa. E aí, você que trabalha nessa área de tecnologia, inovação, publicidade, você fica muito insegura, né? Então, eu fiquei, de uma certa forma, nesses últimos 3 anos, eu precisei me reinventar, porque praticamente eu tive que procurar um novo emprego, né? Eu trabalhava em empresa, agora voltei para escritório, e o que eu percebo é que a gente tem uma série de questões novas que são super avançadas, por exemplo, ChatGPT já está na 5ª versão, a gente tem que é uma ferramenta que as pessoas usam para trabalhar. Tem muitas críticas em relação à inteligência artificial, sobre daqui a alguns anos não ter mais alguns empregos, né, por conta da inteligência artificial. Ou então, aquela questão, né, a gente viu muitas mídias programáticas, né, os desafios que essas empresas tinham para se adequarem à LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados, o GDPR, e sobre como o mecanismo da mídia programática funcionava, né, com coleta de dados, e agora elas tiveram que se readequar. Então, em geral, elas coletam audiência, não dado pessoal, mas elas tiveram que fazer uma adequação, né, ao modus operandi delas. Então, eu acho que existe sim risco na inteligência artificial, mas eu acho que tem muitas vantagens, e nós que somos advogados da área, a gente precisa usar essas tecnologias a nosso favor, entender como elas funcionam, e especialmente em relação aos riscos, né? E aí a gente vai ver os riscos que existem de violação de direitos autorais, violação de direitos de imagem, e principalmente no uso da inteligência artificial na publicidade, né? Porque a gente tem muitas campanhas publicitárias, filmes publicitários, que utilizam ferramentas de inteligência artificial nos anúncios, e aí confunde o consumidor. Tem uma série de coisas polêmicas também, por exemplo, se utiliza a inteligência artificial, usa essa tecnologia para você ressuscitar uma pessoa que já morreu, né? Então você coloca um artista famoso que já morreu, ou uma cantora que teve uma música super famosa na época, e aí ressuscita ela como um personagem que está lá participando de um filme, cantando uma música nova e falando palavras que não colocaram na boca dele quando ele estava vivo. Ou seja, muito questionamento. A gente, no Brasil, a gente está ainda com um projeto de lei, né? A gente não tem uma lei específica de inteligência artificial, mas a gente sabe que, por exemplo, aquela campanha de Volkswagen da Elis Regina, cantora Elis Regina, foi super polêmica, né? A gente teve até representação no CONAR, e foi bem discutida em vários aspectos, não só na parte jurídica, mas até na parte de se é ético ou não fazer esse tipo de utilização de tecnologia. E, enfim, e aí eu acho que esse tema ainda está muito em alta em discussão, né? Semana passada a gente teve publicação do AI Act lá no Parlamento Europeu, então a gente viu que aprovou o primeiro conjunto de normas de inteligência artificial na Europa. E no Brasil a gente tem esse projeto de lei, que é o 2338 de 23, mas a gente está com várias discussões e não se sabe quanto tempo vai demorar, porque no Brasil as coisas são um pouco mais demoradas, né? E aí as empresas brasileiras
que usam recursos de inteligência artificial, elas já precisam ir se preparando, né, por uma regulamentação que vai surgir, mais rigorosa, né? Então vai ter que adotar algumas boas práticas de governança, se inspirar no que já está regulado na Europa, né? Por exemplo, GDPR, a lei brasileira, né, LGPD, foi inspirada, óbvio que é diferente, mas ela foi inspirada no GDPR, então essa, esse trabalho nas empresas de fazer, de estar em conformidade com as leis já existentes, embora não tenhamos uma lei específica de inteligência artificial no Brasil, a gente tem Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, enfim, tem uma série de leis de direitos autorais, né? Então a gente já tem leis que protegem, não está uma terra sem lei, né? Então eu acho que fazer um relatório de impacto nas empresas, sabe, para fazer um mapeamento dos riscos, onde que precisa fazer aí alguma solução para sanar algum gap que tem aberto, de até segurança cibernética, né, e propriedade intelectual. Eu acho que esses 3 últimos anos eles foram bem intensos e provavelmente a gente vai ter muitos desdobramentos ainda. Sim, o impacto da inteligência artificial na questão de produção de conteúdo tem, né, acompanhado, e realmente a questão da legislação acompanhar, né, as mudanças. A gente tem uma atualização aí da Lei de Direitos Autorais nesse âmbito digital que até hoje não foi atualizada, né? Então, realmente, para nós operadores fica um pouco complexo, assim, né? Transitar com tão poucas ferramentas, né? Eu acho que assim, no Brasil a nossa lei nunca acompanhou o tempo, aliás, no mundo, né? As leis de tecnologia não conseguem acompanhar o avanço da tecnologia, porque elas são muito mais rápidas do que o processo legislativo. Mas, de fato, a gente tem muitos desafios ainda, né? Que a gente vai precisar de audiências públicas para debater mais o tema, né? Enfim, é um tema que vai precisar talvez de ajuda, né, dos especialistas aí para tentar melhorar esse texto do projeto de lei de. Sim. E voltando um pouquinho aí para as questões envolvendo o passado, se você pudesse encontrar o seu eu do passado e pudesse te dar um conselho, qual seria? Olha, eu acho que eu ia falar para ter menos ansiedade, porque trabalhar com propriedade intelectual, publicidade, produção audiovisual, ser advogada de produtora, de agência de publicidade não é fácil, né? Então a gente tem, é tudo para ontem, tudo urgente. Ah, não, a campanha vai para o ar agora no Big Brother, no comercial desse Big Brother. Ah, o merchandising vai para a novela hoje. Então, assim, é tudo muito urgente, né? E então eu acho que óbvio que a gente, com a experiência, vai criando minutas padrão de contratos, etc. Mas tem que ter um jogo de cintura, né? Porque eu acho que quando você está no início de carreira, você fica muito ansiosa, né? Então eu acho que para trabalhar com essa área, eu falaria, olha, vai na sua terapia, cuida da sua saúde mental, tenha calma, porque a gente vai lidar com muita pressão, né? Porque os publicitários em geral também trabalham muito, né? Principalmente quando eles têm concorrência para participar, né? Para ganhar uma conta. Então, assim, eles trabalham até madrugada. As produtoras também trabalham pra caramba, né? Para produzir os filmes, cinema. Então, é tudo muito os bastidores, né? Que a gente vê de perto são muito intensos, eu acho. O trabalho é muito, muito, não para, né? É non-stop. Então, eu acho que tem que ter, sei lá, ter calma, tem que manter um controle para não enlouquecer, porque não é fácil. Um dia de cada vez, né? É, O trabalho acaba engolindo a gente.
E o que você costuma reparar num candidato que vai concorrer a uma vaga para trabalhar com você? Assim, quais são as skills assim que você leva em consideração, que você acha que são importantes? Olha, eu acho que as principais assim, habilidades que a gente precisa de uma pessoa que quer trabalhar com propriedade intelectual, quer trabalhar com publicidade, né, com produção de obra audiovisual, nesse mundo, né, artístico. Primeiro, ele precisa entender bem a diferença de propriedade intelectual e industrial, né? Então, acho que o mínimo que se espera é um conhecimento bom dessas duas diferenças. Também precisa conhecer a parte regulatória de Ancine, nacional, a regulamentação recente de apostas esportivas, né? Então a gente teve as apostas esportivas, né, que foram regulamentadas por lei, e está saindo uma série de portarias do Ministério da Fazenda para regulamentar como que vão ser as auditorias dessas casas de apostas online, como que vai ser feito o processo administrativo lá na SPA, que é essa Secretaria de Apostas e Prêmios, para poder obter as outorgas para funcionar no Brasil, né? Quais são os documentos necessários que uma empresa que vem de fora do Brasil e quer investir em apostas precisa ter, como faz, esse passo a passo, né? Então, você vê, tudo isso é muito dinâmico. Quando a gente fala desse assunto, a gente ainda está falando coisa que a gente não sabe como vai ser, né? Então, hoje, se vier um cliente que é uma casa de apostas sei lá, dos Estados Unidos e quer funcionar no Brasil, a gente não vai ter todas as respostas ainda, porque as portarias ainda não saíram todas. Sim. Então, eu acho que o candidato que quer trabalhar com propriedade intelectual, com publicidade, com direito do entretenimento, precisa ser bem versátil, sabe? Ele precisa sempre estar antenado na autorregulamentação, na publicação dessas portarias, se atualizar constantemente, fazer cursos, porque eu acho que tudo isso a gente nunca vai ter não é só aquela receita de bolo que a gente vai usar para todos os casos, não é uma tese tributária que a gente vai usar para todos os casos. Não, são coisas que vão ser. A gente está descobrindo como vai ser, né? Então, a gente sempre tem que se atualizar. Não dá para achar que você já fez a faculdade, uma pós-graduação e pronto, está livre. Não, você tem que todo dia se atualizar. Sim, ainda mais a gente que trabalha nessa área que tem muita questão de inovação, né? Tem que estar sempre se atualizando mesmo. Sim. E como que tem sido essa área de apostas, assim, que você acha que promete para esse mercado? Olha, você acha que está muito atrasado em relação aos outros países? eu acho que o Brasil já tem, obviamente, apostas esportivas há muitos anos, né? Apostas online também há muito tempo. Só que a regulamentação, né? Então, assim, e no Brasil, o Brasil é o país do futebol, né? Então, assim, o Brasil é o país do futebol, o brasileiro assiste jogo, torce. E a maioria dos times, a gente vê nas camisas, nos estádios, as marcas das casas de apostas. Betano, Bet360, enfim, tem várias casas de apostas grandes que são patrocinadoras. E aí a gente percebe que com essa regulamentação que está surgindo, com a Lei 14.790 de 2023, né, que é a lei de apostas esportivas, e também o Ministério da Fazenda publicando essas portarias, né? Por exemplo, mês passado foi publicada a portaria 300 de 2024 da SPA, que fala especificamente sobre os requisitos desses procedimentos, dessas entidades certificadoras, das casas de apostas, dos sistemas eletrônicos, dos estúdios, dos jogos, né? Então, como vão ser feitas essas auditorias.
E essas novas regras, elas estabelecem que as empresas precisam ter entidade jurídica no Brasil, pelo menos 3 anos de experiência na supervisão desses sistemas, né, de apostas online. Então, eu acho que o Brasil vai ganhar muito com essa regulamentação, do ponto de vista econômico, porque para você funcionar no Brasil vai ter que pagar as outorgas, né, que são valores altos, e vai pagar imposto, né, tem a taxação sobre os prêmios. Então, eu acho que vai gerar muito trabalho para a gente, né, advogado, e também vai movimentar muito a economia, e a gente sabe que vai ter mais arrecadação de impostos por conta disso, né? Então, eu acho que é benéfica essa regulamentação de apostas esportivas, acho que torna o Brasil mais competitivo. A gente tem aí, e apostas esportivas não é só futebol, né? São todos os esportes, e a gente vai ver Olimpíadas em Paris esse ano, né? Por isso que é tão importante a gente ter logo a publicação de todas as portarias do Ministério da Fazenda para essas casas de apostas já estarem totalmente funcionando, porque com certeza vão ter muitas campanhas nas Olimpíadas, né? Que vão querer fazer associação com os Jogos Olímpicos ou casas de apostas que vão querer patrocinar. Então, eu acho que é uma área que está fazendo bastante sucesso. Todos os eventos que tem sobre o tema procuram, tem muita procura, as pessoas ainda estão com muitas dúvidas, os investidores, né, estrangeiros também ficam em dúvida se vale a pena investir no Brasil ou não, e agora com essa regulamentação, eu acho que eles vão ficar mais tranquilos em investir. Então, acho que a gente está indo para um caminho bom, né? Acho que é uma área que vai ser muito, ainda vai ter muitos desdobramentos e muito aquecida. O mercado está muito aquecido no Brasil. O Brasil, no cenário de entretenimento mundial, ele consome bastante, né? O streaming, então acredito que a série de apostas também deve ter bastante, né? E você acha que com essa leva teria a possibilidade dos bingos voltarem para o Brasil? O que você acha? Eu acho que tem um movimento grande, né? Que a gente sabe que tem uma parte política que é contra, porque mas tem uma grande parte que é a favor, porque já funcionam muitos bingos clandestinos no Brasil sem regulamentação, né? E assim, o grande problema de tudo isso é a questão do jogo de azar, né? E do vício dos jogos. Tanto é que essa legislação que saiu de apostas esportivas, ela tem uma série de restrições sobre os anúncios publicitários. Eles precisam seguir uma série de regras para você não incentivar o jogo patológico. Porque assim, são pessoas que são viciadas em jogos, perdem tudo para os jogos. E é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque para você ter uma casa de apostas online, você vai ter que, inclusive, fornecer um canal de atendimento para essas pessoas que são viciadas em jogos. Interessante. E elas vão ter que oferecer até tratamento psiquiátrico, se for o caso. Então, assim, é importante que todas essas empresas entendam que vamos liberar bingo, vamos liberar apostas. Tem um aspecto econômico importante, relevante, sim, mas e a saúde mental das pessoas? Tem pessoas que perdem tudo para os jogos, né? Então, por isso, a parte de publicidade é tão importante nesse nicho, porque a gente tem várias políticas de anúncios de apostas esportivas que as grandes empresas de apostas esportivas já estão seguindo. Em geral, as campanhas passam pela aprovação do departamento jurídico ou pelo advogado dessas empresas, e a gente tem que ter disclaimers, né? Tem que ter transparência, tem que ter aquela frase jogo responsável, jogue com responsabilidade, tome cuidado com o vício em jogos, ao jogo patológico. Então, e não basta ter o disclaimer, você precisa ter o disclaimer e também
ter boas práticas na empresa, serviços sobre fornecer atendimento para quem está com problema com jogos de azar e está com aquela compulsão por jogos, poder ter acesso a essas ferramentas oferecidas até pela própria casa de apostas, entendeu? Então, assim, o governo a lei já prevê essas questões, o CONAR também já publicou as diretrizes sobre regras de publicidade de apostas esportivas. Então, eu acho que tem um grupo de estudos do CONAR que está atuando sobre apostas esportivas, e a gente tem essas portarias que estão saindo, que a gente está aguardando para ver como é a regulamentação mais do processo para obter as outorgas e combate aqueles a fraude nos jogos, porque não existe coisa pior do que a gente ver essa corrupção que a gente teve, né, principalmente no ano passado, naquela CPI dos jogos, que a gente via jogadores de futebol ganhando milhões para manipular o resultado do jogo, e essa corrupção envolvendo essas entidades que estão ligadas ao futebol, né, aos organizadores dos campeonatos, os atletas. Isso acaba, o combate à fraude nos jogos e a manipulação dos resultados é muito importante também, né? Porque senão até para o espectador, né, para quem está assistindo o jogo, é frustrante você ver um jogo que teve uma manipulação no resultado, né? Então, para quem é torcedor, né, ter uma manipulação no resultado, ou um pênalti que foi indevido, foi comprado, isso tudo causa um prejuízo à imagem do time, e também, quando chega a esses escândalos de corrupção que a gente viu, um prejuízo muito grande à imagem desse atleta que ficou envolvido com esse tipo de escândalo, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre estar atenta. A publicidade, ela influencia muitas pessoas. Isso é muito grande na nossa mente, né? Existem mensagens subliminares, né? A gente, às vezes, está na internet e vê, sei lá, clica lá num anúncio, num banner de sapato, aí quando vê, já está recebendo um monte de anúncio de sapato, aí a pessoa nem estava com vontade de comprar sapato, já começa, entendeu? Então, assim, aquilo fica na nossa cabeça, né? Então, lidar com esses desejos de consumo, né? E lidar também com essas questões regulatórias de publicidade, a gente precisa se colocar no lugar de consumidor também, né? E tentar, os torcedores, quando estão lá apostando, eles estão pagando por isso. E eles têm sorte envolvida. Por mais que você tenha os seus palpites, você estudou o time, sabe quais são os jogadores bons e tal, você pode até ter um palpite muito forte. Mas no fim do dia, sei lá, um jogador pode quebrar a perna e não fazer o gol, sair, enfim, levou um cartão vermelho. Então é tudo muito, depende muito da sorte, não é por mérito, né? Então eu acho que isso tudo é muito legal que a gente trabalha. Eu acho que tem que ser interdisciplinar, a gente não pode só trabalhar com advogados, a gente tem que trabalhar com o pessoal de PR, tem que trabalhar com o pessoal de publicidade, com o pessoal de TI, para a gente entender como funciona a arquitetura da rede que está fornecendo serviço, né? Então, tudo isso eu acho que é muito importante a gente ter uma visão mais global, mais ampla. Eu acho que tem que trabalhar sempre em equipe, interdisciplinar, cada um na sua área, e não dá para ficar sozinha, isolada, sabe? E isso que às vezes torna tão apaixonante essa área, né? Porque a gente acaba aprendendo coisas de outras áreas, né? Justamente essa questão da arquitetura do negócio,
né, na área de propriedade intelectual, patentes, né, a gente conversar com os engenheiros, isso é muito, muito legal, assim. A gente não pode, eu digo, a gente não pode reclamar de tédio, né, nessa área. Não existe tédio. Definitivamente a gente tem tédio. Bem, super interessante aí, uma área que está super despontando, né, recente, essa área de apostas. E a gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Marta, um livro que você recomenda, que todo mundo deveria ler, pode ser da área ou não? Pode não ser da área, porque Aham, está no mês das mulheres, eu vou boa. indicar o Sejamos Todos Feministas, da Sejamos Chimamanda. juntos. Eu acho que esse livro todo mundo tinha que ler, principalmente os homens. Hum? E fala, é de quem esse livro, você sabe? É da Chimamanda Adichie. Chimamanda Adichie. Amanda. Chimamanda Adichie. Ah, show. E uma frase que te define como pessoa, ou pode ser uma frase que define a sua profissão, né? A sua trajetória profissional. Eu acho que a frase é todo dia eu tenho que aprender e me reinventar, porque para se tornar uma pessoa melhor e uma profissional melhor, né? Principalmente na área que a gente atua, que é dinâmico, é tudo muito inovador, então eu acho que a gente precisa se reinventar todo dia. Sim, concordo. E uma mulher que te inspira? Maria da Penha. A gente está no mês das mulheres. Maria da Penha me inspira, porque a gente tem uma lei que é muito boa, é referência no mundo, mas infelizmente no Brasil a gente não tem aplicação dela da forma como deveria ser. E a gente vive num país machista, muito machista, né? Então, eu acho que a gente precisa se unir como mulheres, uma apoiando as outras. Nunca. Existem mulheres machistas, mas eu acho que a gente não vai ganhar em nada atacando uma a outra, né? Mas eu acho que a gente tem que se unir. Eu acho que por isso que eu fiquei feliz com o seu convite, a gente está conversando, e eu acho que mulheres na propriedade intelectual, tem muitas mulheres, eu conheço muitas advogadas excelentes, né, que atuam na área e que merecem nosso respeito. Claro. Marta, foi um prazer te conhecer mais, conhecer sua história, né, dentro da área de publicidade, entretenimento. Sucesso. Obrigada, obrigada. Foi um prazer o meu estar com você. E, bem, essa live ela fica disponível aqui no meu perfil, né? A gente também tem um canal no Spotify, que eu preciso atualizar. O do YouTube está bem atualizado. O do Spotify, que é um pouco mais complexo ali, eu acho que a página que fazia o upload no Spotify, ela mudou ali, acabei me atrapalhando um pouco, mas no YouTube tá atualizado, né? A gente tem um canal no YouTube do projeto, a gente tem um podcast, né, no Spotify, né, nos principais plataformas de áudio, e também fica disponível aqui no meu perfil. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta para fazer para nossa entrevistada. Acho que não temos nenhuma pergunta, né? Teve algumas pessoas aí que elogiaram, algumas amigas, alguns colegas seus estiveram aqui acompanhando a gente. Bem, queria também agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui nessa noite. E até mais. E obrigada por tudo. Obrigada, viu, Ana? Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.